Eu não achei que eu ia me apaixonar por esse livro. Eu juro que na hora que eu tava lendo, quando eu vi o tamanho dele, vi a história de modo geral, eu falei, cara, talvez não seja um livro pra mim, mas eu vou dar uma chance pro Sanderson. Eu queria muito ler esse sci-fi escrito por ele, que é Skyward, Conquiste as Estrelas. Eu realmente achava que ia ser só mais uma história jovem adulto ali, sabe, daquelas mais tranquilinhas, assim, e sei lá, não achei que ia caber muito dentro aqui do canal. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu acabei me apaixonando por esse livro e quero demais continuar lendo essa saga. E é exatamente por isso que eu quis trazer aqui pro canal, além de também fazer um teste, porque recentemente eu tenho postado muito vídeo de alta fantasia, então já deixa aqui embaixo se você gostaria de ver mais vídeos de livros de sci-fi de modo geral aqui no canal, que aí eu vou começar a talvez introduzir um pouco devagarzinho esses livros aqui para vocês. E aí também comenta se você tem alguma recomendação de livro que eu nunca trouxe aqui de sci-fi e gostaria de ver aqui também no canal. Oi, eu sou o Grinsauro, então vamos falar sobre essa história que é a história de Skyward. A gente tem uma premissa bastante interessante, que é basicamente as pessoas estavam saindo da Terra, né, porque a Terra meio que foi destruída, e aí você tem os colonizadores, né, dessa nova Terra que eles estão chegando, que é o planeta Detritus, que é um planeta que ele tem basicamente uma camada de lixo estelar, digamos assim, que tá ali em volta do planeta, que é bastante relevante pro que acontece nos plots da história, né, porque o que acontece é, essa civilização que chegou dentro da nave ali, né, que é chamada de desafiadora, né, essas pessoas que estão ali são os desafiadores, que basicamente estão desafiando tudo que eles tiveram que passar e estão chegando nesse novo planeta. Eles se instauraram então em Detritus, né, e basicamente começaram a viver a sua vida ali, tentando se desenvolver de forma tecnológica com aquilo que eles tinham trazido da Terra e com as coisas que a própria Detritus, né, que aquele próprio planeta ia apresentar para eles. Então, primeiro a gente tem a criação de Ígneo, que Ígneo é uma cidade embaixo da terra, né, dentro ali das cavernas, que é basicamente a grande metrópole que a gente tem dos trabalhadores braçais, digamos assim. E eventualmente esses trabalhadores braçais foram criando uma força aérea, e essa força aérea foi batalhando contra os Krells, né? Os Krells que são basicamente os nossos antagonistas da história, né? O antagonista principal que vai fazer exatamente com que a história ela flua, né? E esses Krell, eles atacam a Detritus, né, através de chuva desse lixo, né, que existe na superfície do planeta. E quando tá chovendo, então esse lixo, eles usam os detritos exatamente para fazer as manobras e atacar então a cidade de Alta, né, que é uma cidade que ela foi criada após a cidade de Ígneo já ter uma força aérea suficiente, né? E esse é basicamente o background que vocês precisam saber, que a história vai se passar. Já no começo, no prólogo, a gente tem a apresentação da nossa protagonista, que é a Spensa, né? Que vai ganhar o codinome de Spin. E a gente tem o pai dela também, que é o Chaser, né? Que tem o codinome Chaser. E basicamente essa história, ela é muito baseada nessa dinâmica que acontece exatamente nesse prólogo entre a Spensa e o pai dela, o Chaser. E basicamente o que acontece, para explicar aqui para vocês, né, e todo o conflito principal do protagonista que a gente vai ter durante esse livro, é que em uma das batalhas que é a Batalha de Alta, né, a primeira grande batalha que teve para salvar a cidade de Alta, a gente tem o pai da Spensa indo lutar contra os Krell e eventualmente abandonando a batalha. E aí o que foi passado é que o pai da Spensa é chamado de covarde e ela carrega esse fardo das pessoas chamarem ela de covarde. E aí o que acontece é que para você se tornar um piloto, que era exatamente o grande sonho da Spensa, você tem que fazer uma prova para poder ser treinado como cadete. Só que a Capitã Ironsides, né, que é quem lutava junto com o Chaser, que é quem atualmente tá no domínio de Alta e nas forças estelares ali de Detritus, que é também chamada de FDD, né, eu vou colocar a sigla aqui porque agora de cabeça eu realmente não lembro, eu acabei esquecendo de marcar o que era FDD, mas vai estar aparecendo na tela. Mas basicamente a Ironsides não quer que a Spensa faça essa prova ou consiga passar nessa prova, porque exatamente eles não consideram que ela vai ser uma piloto, porque o pai dela já era um covarde, então eles não querem que ela possivelmente seja também uma covarde e fuja da batalha.
E aí, obviamente, como uma história jovem adulta, essa história é bem simples e bem linear nesse sentido. A gente tem a Spensa indo lá fazer a prova, não conseguindo passar. E aí ela encontra o Cobb, que era o copiloto ali, ou na verdade o piloto que pilotava junto com o Chaser, né? Era a dupla do Chaser, que era o pai da Spensa. E ele meio que faz um rolê lá pra que ela consiga pelo menos ver as aulas do Cobb, né? Que é esse grande piloto. E aí então ela começa a ser treinada, só que daí obviamente a Ironsides não quer que ela fique ali dentro de Alta durante as aulas e ela foge pra um outro lugar, ela fica ali nas cavernas, porque se ela fosse voltar todo dia pra Alta, não ia dar tempo dela ficar sempre chegando no horário da aula e eventualmente se ela não chegasse no horário, ela seria expulsa, né? Que é exatamente o ponto que a Ironsides queria, que é que ela fosse expulsa. E eu acho que de história é basicamente isso, porque se eu falar muito mais eu acabo dando spoilers. Isso é realmente os primeiros 10% do livro, então eu realmente não tô tirando nada aqui de vocês, tá? E eu queria dizer que esse livro ele começa assim bastante interessante, ele consegue seguir essa linha de você sempre ficar com dúvida de por que o Chaser era considerado um covarde, né? Porque o que colocam nessa história e o que eu acho que é de uma maestria assim do Sanderson de fazer é exatamente colocar questionamentos na cabeça do leitor que vão estar também na cabeça da protagonista e conforme a história vai acontecendo você vai tendo pequenas respostas até que eventualmente você chega no final e tem uma resposta. E aqui eu queria ressaltar o que pra mim é o ponto principal desse livro, tá? É que se você quiser ler ele sem ler o resto da saga, você consegue. É um livro que ele deixa aberto para uma continuação, obviamente, mas ele responde tudo que ele precisa responder. E pra mim isso é uma coisa que eu sinto muita falta atualmente nos livros que a gente tem de sagas, né? Que basicamente você tem que ler o primeiro e você tem que caminhar até o fim da saga para poder ter uma conclusão de alguns assuntos. E esse livro ele consegue te entregar tudo simplesmente no primeiro livro, então já acho que vale a pena você dar uma olhada. E assim, se vocês estão aqui porque vocês acompanham os livros de alta fantasia, né, que eu trago as reviews, esse livro pra vocês eu tenho certeza que vai ser leitura de 2-3 dias, vocês já vão ter terminado. E é uma história que, sendo sincero, os personagens pra mim são muito interessantes. Tem um personagem que eu não vou entrar em detalhe, que é o M-Bot, se vocês lerem vocês vão conhecer ele, que basicamente ele parte do princípio de ser uma inteligência artificial, e eu acho bem legal como o Sanderson trabalha essa inteligência artificial dentro ali de Skyward. E uma das perguntas que fica assim na minha cabeça e que é pra mim o grande ponto central e a chave desse livro inteiro pra te causar e pra pegar o leitor pra fazer com que você continue lendo é a pergunta de por que o Chaser, né, o pai da Spensa, é considerado um covarde, sendo que ele morreu em batalha, sendo que ali existe muito essa questão daqueles que morreram em batalha serem exaltados. E aí você fica com esse questionamento e é um questionamento chave exatamente para te pegar e falar, você vai continuar lendo esse livro, porque se você não continuar, essa pergunta vai ficar na sua cabeça enquanto você não acabar. E obviamente é um livro com muito menos detalhes do que a gente está acostumado a ver os livros do Sanderson, por exemplo. Ele é um livro muito mais direto nas descrições. Uma coisa que é muito interessante, que é muito legal, é exatamente o jeito, né, que me lembrou bastante como o Sanderson trabalha em Mistborn, principalmente com as habilidades de empurrar e de puxar metais, que tem essas batalhas, né, ali dentro do planeta de detritos, ainda são batalhas dentro da atmosfera, não são fora, então ele não usa tanto o fato de não existir gravidade, ainda tem uma força G atuando ali nos pilotos, né, mas exatamente as manobras e as batalhas que existem entre as naves, eu gosto bastante da descrição. Algumas elas podem soar um pouco confusas, né, principalmente porque ele tenta usar essas terminologias mais técnicas de como seriam batalhas de caças, mesmo ele sendo um escritor e não necessariamente um piloto de caça, né? Mas enfim, eu acho que ele deu uma mínima pesquisada pra saber como é que funcionava. Algumas coisas você vai aprendendo ao longo do livro que ele precisa introduzir pra gente, né, algumas terminologias, e a gente vai acompanhando então a vida desses pilotos e essas batalhas que são sensacionais, principalmente, e eu vou deixar aqui uma das coisas que eu mais gostei, que é exatamente essa parte física, que é o uso das lanças de luz. Eu achei uma coisa muito interessante de ele trazer, que é basicamente um sistema que as naves têm de jogar meio que uma lança, né, de luz, mas é uma lança com fio que você consegue usar para fazer manobra ou usar para arremessar coisas dentro da sua nave. Eu achei uma dinâmica bastante interessante. Obviamente, se a gente for extrapolar essa parte para a parte física mesmo e for calcular força G e tudo mais, a gente sabe que, né, seria um pouco difícil de realmente existir esse tipo de manobra, mas lá, como é um sci-fi, né, como a gente tá no campo das ideias, basicamente, no campo do fantástico, no campo do imaginário, existem dispositivos dentro das naves que vão anular a força G durante um tempo, né?
Então, obviamente, ele tenta dar uma saída ali pela tangente pra não ter que necessariamente explicar fisicamente tudo que tá acontecendo. E tá tudo bem também, porque, enfim, é um livro, não é uma biografia sobre um piloto de caça. E o único ponto que é lá no finalzinho, assim, não vou contar exatamente o que acontece, mas acontece um fato em que a Spensa, ela acaba ultrapassando a velocidade da luz. Eu só vou falar isso aqui, tá? E aí, realmente, uma análise de uma pessoa formada em física, isso seria realmente uma impossibilidade física, porque quando a gente tem a velocidade muito mais alta, você teria que compensar com uma massa infinitamente grande. Então, assim, existe um problema físico, obviamente a gente releva por ser um sci-fi, mas eu acho que de tudo que foi falado no livro, o único ponto que realmente me incomodou foi isso, porque parece que é algo que vai se expandir para os outros livros da saga. Então eu não sei muito bem ainda como eu vou reagir a esse uso, né? Obviamente eu vou tentar relevar por ser um sci-fi, mas aí a gente também tem que relevar com aquela pulga atrás da orelha de não virar eventualmente um deus ex machina, né? Porque esse é meu grande medo. Tudo bem você às vezes extrapolar as leis da física, mas não tanto quanto aquilo vire algo ridículo, né? Mas eu não tenho como falar nada ainda, porque no uso nesse livro não foi tão gritante, então eu pretendo sim continuar lendo os outros livros, e deixa aqui também se você gostaria que eu trouxesse os outros livros dessa saga aqui no canal, ou se só um vídeo tá bom é o suficiente. Mas em conclusão é isso, gente, esse é um livro que é muito interessante pra quem gosta de um sci-fi um pouco mais rápido, pra quem quer também sair de uma rotina de leitura de livros mais pesados, que foi exatamente o que eu fiz, depois de eu ler A Roda do Tempo, que é um livro extremamente denso, eu fui pra esse livro e eu acabei me surpreendendo muito, porque ele é bastante diferente, né, desses livros mais adultos, e acabou conseguindo me conquistar. Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito dos dilemas pessoais, por mais que sejam dilemas pessoais de uma adolescente, eu acho que ele reflete bastante na vida de pessoas adultas também, e eu acho que isso é uma coisa que o Sanderson consegue fazer com uma maestria bastante grande, que é escrever uma história para um público muito abrangente. Então, enquanto você tem ali histórias de adolescente da Spensa, né, tentando fazer as coisas ali como uma adolescente, aprendendo um pouquinho, a gente tem dentro dessa mesma história a história maior, que é exatamente uma pessoa tentando superar os objetivos que a vida coloca e as dificuldades que vão aparecendo da melhor forma possível e tentando aprender com seus erros, né? Principalmente quando ela começa a perceber que se ela não fizer aquilo como um conjunto, como uma unidade, como uma equipe, ela não vai conseguir evoluir, nem realmente conseguir conquistar aquilo que ela quer, que é se tornar uma piloto de respeito, né? Enfim, é um livro que dá para ter bastante discussões aí sobre várias coisas, e por mais que seja um livro bastante rápido e bastante curto, eu acho que vale bastante a pena vocês darem uma olhada se vocês gostam desse tipo de livro. E se você gosta aqui do conteúdo do canal, considere se tornar um membro aí do canal, se você quiser ajudar ainda mais. E também deixa um comentário, deixa um like e se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso, um abraço e até a próxima.